Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Estamos hoje nesta festa para a igreja do mundo todo, chamada a dedicação da Basílica do Ladrão. Inicialmente era a igreja do imperador, não é? Era ao lado da casa dele, do palácio do imperador. Isso lá no início, né? Anos 300 por aí. Depois esse palácio vai ser dado à igreja, né, como morada particular do Papa, e assim também vem essa que vai ser a primeira catedral do mundo, que agora é chamada assim Basílica do Ladrão, essa igreja. Ao lado dela também temos agora a faculdade, né, lateranense, assim chamada também, onde se formam tantos doutores aí para a igreja, professores, né, que vão dar aula na linha da teologia, da Bíblia, enfim, o ensino, né, na formação de novos padres e lideranças da comunidade. E logo lá quando essa igreja, então, né, passada como sendo aquela que foi a igreja do Papa, ela começa a ser celebrada como aquela que reúne o povo de Roma, a cidade de Roma, assim chamado, né? Por isso no comentário foi dito a igreja, né, que é da urbe, isto é, da cidade, e do orbe, o mundo todo, né? Depois então vai ser considerada a igreja que vai também então ser um sinal visível da igreja no mundo todo. Nesta igreja, nessa basílica, foram celebrados 5 concílios. Concílio é aquela reunião dos bispos aí do mundo todo, né? E sempre é reunido para orientar a igreja. É o maior órgão da igreja, se chamar, como uma associação, Assembleia Geral, ou na paróquia, Assembleia Geral é o órgão máximo de decisão na igreja. As maiores decisões tomadas sempre são tomadas em concílio, ou então um sínodo, assim chamado. O último concílio, nós sabemos, foi no ano de 62 a 65, chamado Concílio Vaticano II, que era o segundo que acontecia na cidade do Vaticano, e que agora estamos celebrando os seus 50 anos, né? E junto com a celebração dos 50 anos, nós estamos vivenciando também o Ano da Fé. O Ano da Fé que quer justamente nos alertar, nos animar
a fazer da nossa fé uma luz para a nossa vida, e por isso então precisamos cada vez mais cuidar para que, à medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa razão, também a nossa fé vai amadurecendo. Senão, num corpo de homem adulto, de mulher adulta, pode haver uma fé infantil, e aí aquela fé não vai dar resposta suficiente aos questionamentos dessa pessoa adulta, e aí a pessoa às vezes pode deixar a igreja, abandonar a fé, deixar de acreditar em Deus. Por quê? Porque a fé ficou muito infantil, e a criança não consegue ter respostas para o adulto. Então é por isso também a lembrança, de nós buscarmos cada vez mais os fundamentos da nossa fé, e vermos que a nossa fé tem fundamentos bem maiores do que simples lugares de celebração. Hoje estamos celebrando a Igreja do Latrão, claro, esta casa que nos reúne, mas mais forte do que essa casa é o templo vivo que é Jesus. Nas nossas casas nós temos lá certamente um oratório, cada casa que nós tem, um lugarzinho, imagem, ou lugar onde a gente reza, tem ali o texto, tem algumas coisas, mas mais importante do que ter esse espaço de oração na nossa casa é termos uma fé firmada no Cristo vivo, naquele que não passa. Então é preciso criar isso. E o Vaticano II, esse último concílio, ele veio nos dizer com muita clareza de que todos nós somos igreja. A igreja viva é o povo de Deus. Por isso, o que nos une é o batismo. O fundamento de tudo na nossa vida é o batismo, porque é o batismo que nos introduz na igreja, é o batismo que nos insere em Jesus Cristo. Nascemos filhos porque Deus nos ama e nos cria a sua imagem e semelhança, e nos tornamos ainda mais filhos de Deus em Jesus Cristo pelo batismo. Então, o Concílio Vaticano II veio com mais clareza. Não dizia esse antes, não se dizia antes, porque também a gente vai crescendo na consciência à medida que os anos vão passando. Então agora, ter essa clareza, uma grande força que o Concílio trouxe é isso, que o povo de Deus é a igreja. A igreja está onde está o povo de Deus. Então, independente do espaço onde nós estivermos, seja aqui, nessa igreja, que além de igreja é a casa da providência, e quer justamente ser para tanto e como é para tantas pessoas a providência de modo prático, de modo concreto, a providência de Deus acontecendo através das pessoas que aqui se dão o trabalho. Mas, então, não importa se estamos aqui ou na Matriz do Santíssimo, ou lá na nossa catedral, ou na Catedral de Latrão, na Basílica lá em Roma, ou embaixo de uma árvore, quem sabe, ou onde está reunido o povo de Deus, ali está a igreja. E isso quem trouxe foi esse concílio. Então veja, que alegria nós podemos dizer, eu sou igreja, nós somos igreja, nós somos o povo de Deus, mas com isso também nos dá um grande compromisso, porque assim como nós temos os 7 sacramentos, que são sinais vivos da presença de Cristo, também a igreja é um sinal vivo da presença de Cristo nesse mundo. E se nós somos igreja, aonde nós estamos, nós também somos sinais de Cristo e sinal da igreja. Agora, então temos que cuidar, porque nós podemos ser um sinal que anima o outro a seguir Jesus, ou podemos ser um sinal que diz, se aquele ali é um cristão, se aquela ali é cristã, então eu não quero ser cristão nem cristão, porque ser cristão daquele jeito não vale a pena, não é assim? Então veja a responsabilidade que nós temos também, dizer, eu sou igreja, o povo de Deus é igreja. Estou fazendo essa reflexão porque é algo atual, no ano da fé,
o fato de que nós estamos celebrando o concílio. E hoje, ao celebrar a Basílica do Ladrão, nós queremos também dizer assim, que nós temos neste mundo uma unidade, né? E a unidade que nos congrega, que faz gerar essa comunhão, é justamente a pessoa do Papa, né? Na Igreja Católica. Claro que não é só por causa do Papa que nós vamos ficar em comunhão unidos, mas é na pessoa dele, como o sucessor de Pedro, representante de Cristo nessa terra, que nós também temos um exemplo e força para mantermos vivos a nossa unidade, a nossa união, e fazer da nossa vida realmente um espaço onde Deus possa agir e que sejamos para o mundo uma luz, né, a brilhar, uma proposta de vida, um sinal a orientar e a animar as pessoas a seguir. Veja que nós ouvimos leituras assim, bastante fáceis de nós termos presente uma compreensão. E o profeta Ezequiel, ele é chamado por Deus num tempo que o povo estava se afastando muito de Deus, estava envolvido com muitas coisas. E há algumas passagens que o povo é comparado a ossos secos, né? E aí o profeta vai profetizando, esses ossos vão se tornando corpos de novo. E o povo estava seco. Agora, ali lembrando dessa leitura de hoje, lembra que o povo estava como um deserto. E era comum lá, né? Nessa região onde nasceu Jesus, ela é uma região deserta, semiárida, pouca chuva, não chove como nós aqui o ano inteiro. E a partir desse fato, o profeta vai observando que o povo também estava ressequido. E ele começa então a perceber que para esse povo deixar essa sequidão, tem uma força que vai ajudar a caminhar. E essa força só pode vir de Deus. E para o povo, o lugar, nessa época, o lugar da morada de Deus, o lugar da presença de Deus e se ensinar o vivo de Deus nesse mundo, era o templo, né? Onde se oferecia os sacrifícios e os louvores a Deus. Por isso ele vai estar dizendo então dessa água que sai do templo, não é? E que nós não ouvimos alguns versículos, mas vai dizendo assim que ele vai caminhando do lado do rio, e à medida que caminha, vai se tornando um rio caudaloso, por fim não consegue nem atravessar mais, a não ser a nado. Ele começa a observar que o mar onde chega esse rio se torna água doce, e do lado desse rio brotam-se muitas plantas e frutas que dão frutas e tem folhagem verde o ano inteiro. Esse mesmo tempo depois vai estar no tempo de Jesus, e nós ouvimos o Evangelho, que foi agora deturpado, né? O templo, que era um lugar da oração, da bênção, da graça de Deus, se tornou um lugar de exploração. Então, veja que faz Jesus ficar, agir com firmeza, né? Pode deixar ela caminhar, mãe, se quiser. Não tem problema não, pode deixar. Tá certo. Então assim, no sentido de que Jesus, não é que ele se incomoda só com o fato de estarem fazendo algumas coisas no templo, como vender ovelha, boi, não é só com esse ato ali o que Jesus fica indignado, assim dizendo, incomodado, é o fato de que o templo era para ser um sinal de vida e se tornou um sinal de exploração. Então o povo estava sendo explorado a partir do templo. O templo se tornou um espaço onde não estava mais transmitindo a grandeza do amor, da misericórdia, da bênção de Deus. E ele então vai chamar a atenção para isso. E no final do Evangelho, o próprio evangelista diz agora, de hoje em diante, não precisamos mais desse templo de pedra, até porque nessa época que São João escreveu o Evangelho, aquele templo já estava no chão, já não existia mais, estava destruído. E ele vai dizer o quê? Que Jesus diz: derrubar esse templo, eu construirei em 3 dias. E diz que Jesus falava do seu corpo, para dizer assim, que daquela data em diante, não mais devemos nos preocupar com o templo material, mas com o templo verdadeiro, o grande sinal da presença de Deus no mundo, que é Jesus Cristo. Então, para isso, gente, nós estamos
estamos sendo alertados, no sentido assim, de que quem é que nos revelou quem Deus é? Quem é que nos mostrou verdadeiramente quem é Deus? Quem é que veio trazer mesmo a salvação que é dom de Deus? Quem é que pode nos salvar? Quem é que pode nos conduzir para a vida? É Jesus Cristo. E da onde vai vir a água viva que vai também irrigar nossa vida? De onde vai vir aquele rio caudaloso que falava Ezequiel, que vai poder também transformar a terra seca que aí está, né? De tantos corações, de tantas famílias, de tantas sociedades, de tanta comunidade, às vezes, somente Jesus Cristo. Então, para dizer assim, que hoje nós precisamos também observar que o nosso mundo, tantos desertos são encontrados, né, em nosso mundo. Claro, nós temos tantas dificuldades, tantos sinais de morte. E a igreja, no momento atual, está se alertando e chamando a atenção de todos para um grupo em especial, que se chama juventude. Veja que em menos de 3 anos nós estamos tendo 2 jornadas mundiais da juventude. Foi ano passado em Madrid, vai ser o ano que vem aqui no Brasil. A campanha da fraternidade do ano que vem vai ser voltada à juventude. E tantas outras ações falando, pedindo que devemos ser missionários e voltando-se à juventude. Por que será que está sendo dito tanto? Porque justamente a igreja, com certeza, e somos nós da igreja, falei antes, estamos nos distanciando da juventude. Você que é pai, que é mãe, que tem filho, jovem, adolescente, sabe que é difícil, né? A convivência, o trabalho. Não porque eles são difíceis, não é que o jovem, o adolescente é difícil, mas porque às vezes nós também não conseguimos mais dar resposta aos anseios dele. Não é assim? Quantas perguntas, quantos questionamentos surgem e que a gente não consegue dar resposta? Ou então, nós também estamos assim, ora tem que dizer sim para isso, daqui a pouco eu tenho que estar dizendo não para a mesma coisa, mas como é que pode? Né? No tempo em que eu crescia, o pai e a mãe sabiam tudo o que dizer para mim, agora eu não consigo mais dizer nada para o meu filho, às vezes. Não dá essa impressão? É que nós também estamos passando e vivenciando algo forte, né? Que é dito como a mudança de época, né? Nós estamos numa mudança do jeito de ser, dos costumes de agir, de ser, de viver, enfim, muitos costumes, muitos hábitos. Com isso eu não quero dizer que nós estamos mudando para melhor ou para pior, mas o certo é que até a década de 80, ou um pouco antes, mas até ali e antes mais, era tudo muito fácil de fazer as coisas. A família era como se tivesse uma receita para ser família, não é? Sabia-se, era assim. A escola era o professor que sabia, o aluno ia aprender, não é assim? Hoje a família não tem mais receita para ser família. Se usava a disciplina, né? Hoje a disciplina não resolve mais. Se você usava a disciplina muito forte, também no seminário é assim. No tempo que tinha 200 seminaristas em Azambuja, o que funcionava como formação? A disciplina, o horário. Levanta a tal hora e o horário era cheio, para chegar às 10 da noite, todo mundo está cansado, dormia, né? Levantava cedo de novo e assim preenchia o dia. Assim era a família. Hoje, como não vai ser, né? Ou então, a questão mesmo, como nós vamos olhar, não é, a realidade que nos cerca, no sentido assim, de que como a escola pode responder aos jovens, ou como o professor vai ensinar o jovem que tem lá na sua casa todo um acesso, né, a uma rede enorme de informação, que hoje se chama internet e redes sociais, e que às vezes o professor está usando a imagem de um livro que foi feito na década de 90 e ele está com o computador ali
ali com imagem atualizada, né? Com uma imagem plana no livro, ele com a imagem 3D no computador, e com tanta coisa que é fácil no telefone, vai. Ou então, tudo que acontece com um amigo que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outro lugar, ou lá em Camboriú, em Itapema, onde quer que seja, e ele está no tempo atual, né? Eles estão conversando, percebendo, sabendo. Então, como fazer para esse tempo com a juventude? Então, hoje, também nesse sentido, aí vai surgindo uma coisa que é muito importante para descobrirmos, que é a interação, chamada interatividade. O jovem ele é interativo. O que é que significa ser interativo? É a qualidade de dialogar, mas dialogar em tempo real e capacidade de dar a sua opinião. No mesmo tempo que está tendo um problema, vai surgindo um problema, já vai dialogando, já vai dando solução. Isso é interação. E aí, nós, enquanto igreja e adultos, para podermos também ter algo a dizer aos jovens, ou para manter firme no meio da juventude a proposta do Evangelho, a luz do Evangelho, os valores que o Evangelho nos propõe, também temos que ser, com eles, interlocutores. Interlocutor é aquele que ouve, mas também emite uma mensagem. Na rádio só tem locutor, não é assim que chama o locutor da rádio? Só ele fala, eu só posso ouvir. Às vezes consigo interagir no telefone, dar uma opinião, mas é muito pouquinho, né? Mas o mais ele fala, e eu ouço. A nossa catequese também era assim, o catequista falava, o catequizando ouvia. O padre falava, todo mundo ouvia, pronto. O pai e a mãe falavam, ouvia. Hoje não é mais assim. Nós temos que saber interagir. Eu estou falando com uma criança, ou com um jovem, com um adolescente, e é preciso saber que ele já está pensando e que ele tem algo a me dizer de volta. E se eu não estiver aberto a ouvi-lo, então também ele não vai me ouvir. Ele vai estar ali, de corpo presente, mas o pensamento, o espírito está longe. E às vezes é isso que acontece, né? Conosco adultos diante da juventude. Nós temos muitas respostas, muita proposta, muita ação, mas pouca interação, isto é, não estamos ali no meio do começo. Eu estou falando isso para dizer assim, que hoje então, diante da juventude, é um terreno que a gente não dá, não é um terreno seco, não é um terreno, não vamos glorificar, mas é um espaço que nós precisamos cada vez mais também saber estar no meio para que essa água viva do Evangelho possa estar ali também fecundando a vida da juventude. E aqueles que estão conosco, né, como estão aqui agora, estão nas igrejas, nos grupos de jovens, no grupo de oração, esses estão aí, mas nós não podemos nos prender só a esses também. De modo especial, nós temos que olhar aqueles que estão lá fora. O que é que disse Jesus? Eu vim para o pecador, né? Como o médico existe para o doente e não para o são, para o sadio, também Jesus veio para aqueles que precisam mais. E nós somos esse sinal de Jesus, então temos que ser essa presença firme. Assim também na família, não é? É cada vez mais você que às vezes passa pela dificuldade na família, quem não passa, não é? Seja por dificuldade financeira, seja por falta de compreensão, desunião, seja o que for, é preciso fazer com que essa água viva com Jesus esteja presente na sua vida, na sua família. E para isso precisa haver amor, não é? Amor que é entrega, doação. Então, se eu não souber também amar, como eu vou ser amado? É preciso que o outro se sinta amado. É preciso que eu também me sinta amado, mas é preciso que eu também vá, né, tomando a atitude de Jesus, de amar por primeiro. E quantas outras situações do nosso mundo precisam desse rio, né, de água viva, precisam desse templo vivo que é Jesus Cristo. Quantas comunidades nós percebemos que às vezes, por causa da discussão, do ciúme, da inveja, da falta de compreensão do outro, da falta de perdão, acabam sucumbindo. Comunidades que é para ser um sinal forte de ação, de vida, estão às vezes dando conta de testemunho. Olha aí de novo. Então é preciso voltar a Jesus Cristo.
E aí a segunda leitura da carta aos Coríntios diz que nós somos lavoura de Deus, né? Construção de Deus. E o fundamento é um só, Jesus Cristo. Então, é preciso nós nos voltarmos cada vez mais a perceber este que é a rocha firme, a fonte de água viva, onde devemos lançar nossas raízes, colocar nossas vasos e ali nos sustentar, beber dele, para que diante do mundo a gente esteja aberto para acolher. Esse mundo que aí está em mudança, está em transformação, e que de agora em diante cada vez mais rápido vai mudar, e que nós não podemos rejeitá-lo. Não adianta querer dizer assim, eu não quero viver nesse mundo, eu vou ficar no meu mundo dos anos 60, dos anos 70, não dá mais, gente. É preciso aceitar que não tem volta. As mudanças vão acontecer, não tem volta. Então, o que é que nós temos que fazer? Presente aqui nesse mundo, descobrir cada vez mais formas de manter viva a luz de Deus, de manter viva a presença de Cristo. E eu lembrei a juventude, porque é um desafio mais forte, lembrar também então que essa mesma juventude que está, ela é muito aberta ao sagrado. O que às vezes é diferente da juventude de algumas décadas atrás, é que há anos atrás a juventude tinha muita clareza do que queria e havia às vezes aquela rivalidade, né? Hoje não é mais muito forte isso. É muito mais assim, a juventude é aberta a perceber. Tem religiões diferentes, tem igrejas diferentes, tem pensamentos diferentes, mas se respeita muito diferente. Por quê? Por causa daquilo que eu falei, são abertas à interatividade, ao diálogo. Então, não há mais aquela questão de dizer, não, eu tenho que ser, eu sou daqui, tem que ser todo mundo aqui. Não, agora já está se percebendo que é preciso acolher o diferente. Na diferença, fazer acontecer a unidade. Na diferença, fazer acontecer a comunhão. E acredito que essa é a grande missão nossa enquanto cristãos nesse mundo. Nós que somos seguidores do Cristo, templo vivo de Deus, seguidores da sua palavra, seguidores dele como pessoa viva em nosso meio, agora temos que ser também esse sinal vivo para o mundo, a mostrar um caminho seguro, a sermos também, né, aqueles que indicam o porto seguro que é Jesus Cristo, para que ali também a gente ancora a nossa vida, né, sustente. E porque Jesus, durante todas as etapas da história, é o mesmo, né? Mas ele foi sendo amado, conhecido, reverenciado, louvado por todas as tempos da história. Agora não é diferente. Jesus é o mesmo, mas ele continua agora também amando e querendo ser amado, né? Querendo ser conhecido agora, nesse tempo, por ele, por nós e por aqueles que estão vindo, que estão chegando. Então a nossa missão é dar esse testemunho forte de amor, de vida que vem do próprio Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos juntos professar a fé nesse Deus que está em nosso meio, o Deus da vida, da misericórdia, da bondade, e que nos ama e quer permanecer sendo amado por todos. Creio